Vamos estudar a palavra de Deus, livro de Eclesiastes, capítulo 11. Eclesiastes 11, 1. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobreviverá à terra. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiro sobre a terra. Caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles, contudo deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Essa é a palavra do Senhor. Mantenha a Bíblia aberta nesse texto que nós estaremos estudando. Queridos irmãos, há um tempo atrás eu vi um ditado que achei muito interessante, diz o seguinte: semeia um desejo e recolherás uma ação, semeia uma ação e recolherás um hábito, semeia um hábito e recolherás um caráter, semeia um caráter e recolherás um destino. É sobre semente que esse texto de Eclesiastes capítulo 11 está falando. A grande necessidade, a grande urgência que nós temos de continuar, de semear e continuar semeando. E há vários princípios fantásticos aqui nesse texto, quando você começa a estudar sobre semeadura, vários princípios maravilhosos que a gente precisa aprender. Eu tenho pensado um pouco nas sementes que a gente vai usar nesses princípios aqui, mas eu queria dizer que acho que pelo menos 3 sementes a gente pode falar especificamente quando a gente lê esse texto. A primeira semente é o que eu chamo de semente de investimento emocional. A gente precisa fazer depósitos emocionais na vida, investir em pessoas, em gente. Muitos de nós desejamos muito sermos vistos, sermos apreciados, que as pessoas liguem para nós, que as pessoas nos deem atenção, mas nós não fazemos nenhum investimento emocional nesse sentido, e nós acabamos ficando sós. Eu me lembro uma vez, lá no Rio de Janeiro, quando a minha esposa saía na porta da igreja cumprimentando todas as pessoas, e ela faz isso até hoje, sempre que possível, ela sempre fez isso, até que um dia uma pessoa chegou para ela e disse: eu estava aqui sentado e a senhora não veio me cumprimentar hoje. Ela disse: interessante que todos os domingos eu cumprimento todo mundo, inclusive o senhor nunca fez nenhum movimento para me cumprimentar, e há ninguém da igreja. Ele disse: eu precisava dormir sem essa. Está entendendo? A gente às vezes não faz investimentos emocionais, a gente nunca se preocupa com ninguém. E aí quando chega a época do aniversário daí, ninguém me ligou no meu aniversário, pastor, mas eu nunca liguei para ninguém também, sabe? Então nós precisamos fazer investimentos emocionais. O segundo investimento que eu acho que é importante é o investimento financeiro. E parece que é exatamente sobre isso aqui que você está falando, e eu quero entrar um pouco nisso aqui nessa manhã. Nós não fazemos investimentos financeiros na vida de outras pessoas, nós não semeamos, e nós queremos ter grandes colheitas, mas a gente não quer colocar uma semente no chão. E a Bíblia diz: não vos enganeis, aquilo que o homem semear, isso também se fará. Aquele que semeia para a vida, da vida colherá vida eterna, e aquele que semeia para a morte, da morte colherá também a morte eterna. É interessante pensar num terceiro elemento, que é exatamente o investimento espiritual, a semente espiritual. A gente não gosta, a gente tem muita dificuldade para orar, apesar do nosso discurso de homens e mulheres de oração, e de que oração tem poder, e que Deus ouve orações. O fato é que nós oramos muito pouco, e quando oramos muito superficialmente, oramos de forma muito amena, sem nenhuma instância, sem nenhuma perseverança. E a gente não investe espiritualmente na nossa própria história, na nossa caminhada com Deus. E o resultado é que chega lá na frente, nosso coração está seco, apesar de sermos religiosos, nosso coração está seco. Outra coisa, nós não investimos na palavra de Deus. Nós temos um déficit, uma anemia espiritual, porque a gente não conhece a Bíblia, nós não lemos a palavra, nós não estudamos a Bíblia. Eu não sei se você sabe, mas se você ler 3 capítulos por dia da Bíblia,
e 5 capítulos aos domingos, você vai ler a Bíblia toda no ano, e todos os anos a gente encoraja as pessoas da igreja a pegarem um papelzinho que deixa aí, tal, plano de leitura anual, para lerem, independentemente de ser dezembro, janeiro. Comece agora a fazer investimento, aprenda a palavra, encharque seu coração da palavra de Deus. Isso são sementes, são semeaduras que nós fazemos, nós precisamos fazer isso. Agora, olha alguns princípios que esse texto aqui nos fala. Primeira coisa que eu aprendi nesse texto aqui de Eclesiastes é que semear é um projeto de fé, porque ele diz que lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. Ei, para aí, alguém aqui já semeou jogando pão nas águas? Não parece estranho e bizarro essa figura? Provavelmente isso aqui seja uma referência ao tipo de plantação que se fazia no delta do Nilo. As pessoas, quando vinham as enchentes, eles tinham os seus brejos, e aquela enchente ela passava além do rio, e as pessoas chegavam ali no meio da enchente e jogavam os grãos de trigo. E depois, quando a água baixava, os grãos de trigo estavam ali, e eles penetravam na terra, eles fecundavam a terra. Talvez seja exatamente essa figura que o texto aqui está dizendo, mas preste atenção, isso aqui é um projeto de fé. Você tem que acreditar que a semente vai frutificar. Você tem que acreditar que as condições dadas, as condições que você tem são suficientes para fazer com que a semente frutifique. Há um texto da palavra de Deus que me desafia muito, 2 Coríntios 9:10, que diz que Deus dá semente ao semeador e pão para comer. Duas coisas que Deus dá. Deus dá pão e dá semente. O problema é que porque nós não temos fé na semeadura, nós pegamos a semente e comemos a semente também. Mas Deus não te dá só pão. Deus não te dá apenas o que você comer. Deus te dá também aquilo para você semear. Existem coisas que não é para você comer. Existem coisas que não é para você trazer para a sua sala de jantar. Existem coisas que Deus dá para você dizendo assim, isso aqui não é para você, é para você investir. Faça investimento, plante, semeie. Semeadura é um projeto de fé. Eu sempre penso nessa questão porque eu tive uma infância que passei lidando com coisas de lavoura, e eu sempre olhava meu pai escolhendo as melhores sementes para jogar no chão. Você tem que acreditar que a semente vai frutificar. Então, semeadura aqui nesse texto é uma coisa bem clara. Você não tem controle sobre a semente, mas você faz isso com fé. Você lança a um fundo perdido, mas você sabe que a semente tem poder, você sabe que a semente vai frutificar, e é assim que as flores vão se abrir, é assim que os frutos vão aparecer, e é assim que a humanidade vive até hoje em relação à agricultura. Semear é um projeto de fé. Segunda coisa que eu acho que esse texto me ensina é que semear é um projeto de risco. Lança o teu pão sobre as águas, ok, eu pego as minhas sementes e jogo aqui. Que risco é esse? Que loucura é você semear? Que coisa estranha é semente. Na lavoura, quantos riscos uma semente corre? Pode não ter chuva no tempo certo, pode não ter água suficiente, passarinho pode comer, vermes pode comer. Ou seja, no entanto, o lavrador vai lá e joga a semente no chão, ele crê que aquilo ali vai frutificar, mas é risco. É risco. Você faz, e é isso que o texto da palavra de Deus está dizendo. Será que o solo é apropriado? Será que a semente está viva? Será que os pássaros não vão devorá-la? Lança o teu pão sobre as águas. Apesar dessa verdade tão clara e elementar, nós muitas vezes não semeamos. E apesar dessa verdade ser uma verdade tão clara e elementar também, é assim que grandes colheitas são feitas por causa de grandes semeaduras. É gente que crê no poder da semente, crê no Deus que dá vida e que faz as coisas germinarem. Terceira coisa que esse texto parece me ensinar, o terceiro princípio, é que semear parece ser um projeto de inteligência. Porque ele fala aqui, depois de muitos dias você vai achar. Aquilo que você semeou agora, daqui a alguns dias você vai encontrar. E é interessante que lá na frente ele fala assim, semeia pela manhã, versículo 6, a tua semente, à tarde não repouses a mão. Por quê? Faz isso, semeia, de manhã e de tarde, não repouse a mão. Por quê? Porque você não sabe qual prosperará. Se esta ou aquela ou se ambas igualmente serão boas. Aí ele fala assim,
assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras que Deus fez, Deus que faz todas as coisas. Há dias de trevas, ele diz no versículo 8, e serão muitos. Vai semeando, espalha essa semente. Semente é um projeto de inteligência. A agricultura é uma das coisas que mais lucro dá aos seus produtores. É inimaginável pensar que 1 hectare de terra, eu estou falando isso porque eu conheço um pouco de agricultura, 1 hectare de terra, que são 10 mil metros quadrados, quando você planta, ele tem a capacidade aqui no norte de Goiás hoje, a produtividade está chegando a 130 sacos por 1 hectare. Já imaginou que negócio, que inteligente, que coisa fantástica. O normal é 105, mas chega a 130 em algumas regiões, em algum momento. Que projeto de inteligência! É isso que o texto está falando. Você vai achar depois de muitos dias a terra que Deus deu para germinar, aliada à soberania e provisão de Deus, gera grandes dividendos e abundantes frutos. É isso que o texto está dizendo. Semeia. É um projeto de inteligência. O homem tolo, o homem ignorante, ele não planta. A sua inteligência não é grande o suficiente para perceber o potencial para ele na semeadura. Ou ele tem preguiça de plantar. A Bíblia fala muito sobre essa questão de você ter preguiça, né? Que quando o homem preguiçoso, ele não consegue fazer isso aí. Então, semear é um projeto de inteligência. Olha o que Eclesiastes 10:18 fala: pela muita preguiça desaba o teto, e pela frouxidão das mãos goteja a casa. Portanto, semear é um processo inteligente, porque não sabemos que mal sobrevirá à terra. Quarto princípio que esse texto nos ensina: semear é um projeto a longo prazo. Ele está falando: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. O problema é que nós semeamos e nós queremos colheita imediata. É mais ou menos como aquele experimento que nossos filhos trazem da escola primária para casa, e eles têm que semear um grãozinho de feijão dentro de um algodão. Ou hoje faz com algodão, antigamente fazia na terra. E eu me lembro da experiência que foi um fiasco lá em casa, porque os meus filhos colocaram o grãozinho de feijão num vasinho, e eles todo dia eles queriam pegar o grãozinho de feijão toda hora para poder ver se o grãozinho de feijão estava frutificando. Resultado, o grãozinho de feijão murchou. Deixa lá, semeia, deixa essa semente frutificar. Não espere semear e colher no outro dia. A semente precisa de tempo, ela precisa nascer, crescer, dar frutos. Um antigo provérbio espanhol dizia o seguinte: sempre passam meses entre semear e recolher a semente. Quando o povo de Deus foi deixado da Babilônia, o povo ficou muito desanimado com tudo. Eles eram escravos, foram levados cativos, perderam a identidade nacional, perderam a identidade de culto, perderam familiares, e eles chegaram ali, eles estavam literalmente prostrados. O Salmo 137 fala que eles não queriam cantar. Os caras pediam: toca um pouco daquelas músicas lá de Sião. Não dá para cantar em terra estranha, não vamos cantar. No entanto, Jeremias, no capítulo 29, versículo 4, vem a palavra de Deus a ele e diz assim: manda esse pessoal plantar árvores, manda esse pessoal construir casa, manda esse pessoal dar filhos em casamento e cuidar da cidade, orar pela cidade. Manda esse pessoal plantar árvores. É interessante porque, se você nasceu na roça, você sabe muito bem o que eu vou falar agora, né? Algumas sementes, algumas árvores, elas demoram muito tempo. Hoje você tem umas genéricas aí, né? Umas híbridas que produzem rápido. Se pega um pé de jabuticaba aí com 3, 4 anos, 2 anos, né? Excetuando o caju, se você plantar um pé de manga normal, ele vai demorar 10 a 14 anos para frutificar. Você pode esperar um longo tempo, mas não tenha dúvida nenhuma. A semente vai ficar ali. Essa árvore vai crescer e os frutos virão. Semear é um projeto a longo prazo. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos aprender que muitas vezes a gente semeia e a gente começa a desestimular, porque parece que a colheita não vem. Mas a Bíblia diz que a gente não deve cansar de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por quê? Porque há um perigo da gente desfalecer, da gente ficar desanimado. Olha o outro princípio que esse texto aqui fala: semear é um projeto que abençoa outras vidas, porque diz aqui: reparte com 7
e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Capítulo 11, versículo 2. Semeia com 7, semeia com 8, é muita gente. Dá para 1 é fácil, agora dá para 7 é complicado, não é mesmo? Mas, no entanto, o que a palavra de Deus está dizendo assim, você vai abençoar vidas, outras vidas serão abençoadas. Gente que você nunca para considerar, lá na frente vai te procurar e vai dizer, lembra daquilo. Quantas experiências já tive nesse sentido? De pessoas me procuraram anos depois, pastor, aquilo que o senhor fez por mim, e eu tento na minha memória lembrar, não estou lembrando não, realmente não estou lembrando, e não é falsa modéstia, eu simplesmente não lembro. Mas o que é importante é o seguinte, é que isso abençoa outras vidas. Quando você semeia, você está abençoando vidas, que você não sabe muitas vezes o efeito que isso pode ter para a vida de uma pessoa, para a sobrevivência de uma pessoa, para o bem de outra pessoa. Semear é um projeto que abençoa vidas. Agora esse texto diz um outro princípio, que semear deve ser um projeto ininterrupto, porque fala aqui, semeia pela manhã a tua semente, à tarde não repousa a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta ou se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. É um projeto, meu querido, que você tem que semear de manhã e de tarde. Você não pode semear de manhã e chegar à tarde e você falar, eu já semeei de manhã. Não, continua fazendo. Não pode ter interrupção. Continua no exercício da semeadura, no exercício da prática da bondade, no processo de espalhar sementes, fazer o bem. Tome cuidado com o cansaço. Muitas vezes a colheita não vem como esperávamos, e o texto aqui fala sobre isso, você não sabe qual prosperará, e aí a gente para de semear porque a gente não vê o efeito disso aí, nós nos fatigamos, nós nos cansamos, né? Mas nesse texto nós aprendemos que devemos continuar semeando sem desanimar. Olha o que o apóstolo Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Toda vez que você achar que o seu trabalho está valendo a pena, lembre-se, no Senhor o meu trabalho não é vão. Eu estou fazendo e Deus está olhando tudo isso aqui. Desânimo, frustração, desencorajamento, depressão, desilusão brotam facilmente. Nessa hora você tem que lembrar, nós precisamos perseverar, nós não podemos parar, vamos continuar semeando a boa semente, vamos espalhar essa semente, porque quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina? Então continua semeando. É isso que esse texto está nos ensinando. Semear, semeie, lança semente, põe a mão no arado. A Bíblia fala, quem somente observa o vento nunca colherá. Você tem espalhado semente, irmãos? Deixa eu falar de uma semente extremamente importante que a Bíblia nos fala. E essa semente quem espalhou não fomos nós, foi Jesus. Eu acho muito interessante a linguagem de Isaías 53, quando fala do servo sofredor. Um texto escrito quase 700 anos antes da morte de Cristo, mas é um texto extremamente interessante. O profeta Isaías, ele vê a obra de Cristo lá na frente que aconteceria no Calvário. E ele diz sobre o sentimento de Jesus. Ele fala assim, que Jesus derramou sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Ele está falando lá do Messias que haveria de morrer. Ele está falando lá do Cordeiro de Deus que haveria de morrer. Sua semeadura foi sacrificial. Mas olha o que Isaías percebe no coração de Jesus. Olha o que ele fala. Diz que Jesus veria, olha, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Olha que coisa interessante. Jesus via o fruto penoso do trabalho da sua alma e ele ficou satisfeito em poder fazer isso por nós. O processo da semeadura dele não foi alguma coisa fácil, foi algo árduo, dolorido, difícil. Se possível, Pai, passa de mim esse cálice. Não era alguma coisa fácil, mas o que motivava o coração de Jesus? Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Ele olhava para isso tudo, ele olhava para mim e para você, e ele ficou feliz em poder saber que por meio do seu sangue ele poderia te justificar. Isso é semeadura. Foi isso que Jesus Cristo fez por nós.
Existe a história, nas lendas americanas, existe a história de um cara que é muito conhecido, inclusive foi transformado num vídeo lindíssimo, que você pode colocar para os seus filhos assistirem, uma mensagem maravilhosa. Johnny Appleseed. Johnny, semente de maçã. John Appleseed. Ele era um homem que por alguma razão, e é interessante porque isso é tido como folclore americano, mas os historiadores dizem que de fato esse homem existiu, e que o nome dele é John Chapman, que nasceu em Leominster, em Massachusetts, em 26 de setembro de 1774. Esse homem, ele tinha uma coisa no coração dele: ele tinha vontade de plantar semente de maçã. Ele queria plantar maçãs. E por todo lugar onde ele ia, ele tinha diversos tipos de semente, ele ia espalhando sementes. Então, ali no nordeste dos Estados Unidos, principalmente nas regiões onde passou, por onde ele passava, ele plantava muita semente de maçã. Isso caiu no folclore americano. Mas o fato foi que esse homem, ele semeou, e ele semeava na beira de estradas, ele semeava em fazendas dos outros, ele pedia para poder plantar semente, e ele ia plantando, né? Ele simplesmente queria semear. E os frutos, certamente, da sua obra ficaram para sempre na história. Que tipo de qualidade você está plantando de semente? Quanto de semente você tem colocado no chão? Você realmente acredita na sua semente? Você acredita que aquilo que você está fazendo hoje, com liberalidade, generosidade e abundância, vai gerar fruto, realmente? Ou você está comendo o pão, a semente que Deus está dando, você está achando que semente é para comer? Não coma semente, meu irmão. Não faça isso, não cometa essa tolice. Há muita gente que olha para os seus celeiros, e os seus celeiros estão vazios, simplesmente porque foi preguiçoso, negligente, displicente ou medroso em semear com 7 e ainda com 8. Há pessoas que nunca investem na obra de Deus, no reino de Deus, na igreja deles. Nunca. Por que não fazem isso? Eu sei por quê. É porque você não acredita no poder da semente. É porque você nunca entendeu de fato o poder da semente. E você está pegando a sua semente e está moendo a sua semente e gostosamente comendo. Você está matando a sua própria semente, meu querido. Não faça isso. Deus não deu isso para você. Deus está olhando para você dizendo: filho, isso não é para você comer. Isso é para você semear. Ei, seja um pouquinho inteligente. Você reparte com 7, reparte com o outro, investe. Eu quero desafiar você que tem dificuldade com dinheiro. Investe dinheiro, gente. Aprenda a investir. Comece a investir na sua igreja local, coloque em missões, em gente, em alunos. Coloque. É isso que a palavra de Deus está ensinando. Eu quero encorajar você que tem tido dificuldade para investir na sua vida espiritual, oração, leitura da palavra, vida com Deus. Investe nesse negócio. Investe nisso. Eu quero desafiar você que tem tido tanta dificuldade para fazer depósitos emocionais. Investir em vida, apreciar o outro, telefonar para o outro, cuidar do outro. Faz isto. Depois de muitos dias você vai achar essa semente. Não tenha medo. Sabe por quê? Porque essa semente, ela tem um poder de vida. E é isso que nós precisamos aprender. Eu li há um tempo atrás, e vou concluir com essa leitura. Semeia sempre, é o título. No campo do mundo tu és semeador. Não podes fugir da responsabilidade de semear. Não diga que o solo é áspero, que chove frequentemente, que o sol queima ou que a semente não serve. Não é tua função julgar se a terá em qual tempo. Tua missão é semear. A semente é abundante. Um pensamento, um sorriso, uma promessa de alento, um aperto de mão, um conselho, um pouco de água. São sementes que germinam facilmente. Não semeies, porém, descuidadamente, como quem cumpre uma missão desagradável. Semeia com interesse, com amor, com atenção, como quem encontra nisso o motivo central da sua felicidade. E ao semear, não penses: quanto me darão? Quanto demorará a colheita? Recorda que não semeias para enriquecer, aguardando o ganho multiplicado. Semeias porque não podes estar inativo, porque não podes viver sem dar, porque não podes servir a Deus sem servir os demais. És dono de ti mesmo, da vida e do universo. Tua semente, pois, não cairá no vazio. Sem esperar recompensa, receberás recompensa. Sem esperar riquezas,
enriquecerás. Sem pensar em colheita, teus bens se multiplicarão. E tudo porque semeias num reino onde dar é receber, onde perder a vida é encontrá-la, onde gastar servindo é aumentar. Semeia sempre em todo terreno, em todo tempo, a boa semente, com amor, com interesse, como se estivesse semeando o próprio coração. Sê, pois, um semeador. O autor é desconhecido. Que Deus nos ajude. Amém.